Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Então, vamos dar seguimento aí ao nosso conteúdo de redação. Vamos falar hoje sobre o capítulo 12, que corresponde à narração, enredo, tempo e espaço, né? Dando continuidade ao volume 3 do nosso livro, livro base, né? Então, antes de iniciar a explicação sobre o capítulo, eu queria tratar com vocês o seguinte: relembrar o que é a narração, né? Que nós já trabalhamos aí vários aspectos da narração, mas o objetivo principal eu gosto de sempre enfatizar para a gente ter um ponto de partida, tá? Narração é a ação, processo ou efeito de narrar, tá? É a apresentação, fazer uma narrativa de um determinado acontecimento histórico, tá? Essa exposição, né, essa apresentação da narração, ela pode ser feita de forma escrita ou oral. Desse acontecimento ou uma série de acontecimentos que se apresentam mais ou menos sequenciados, beleza? E em seguida, dentro do contexto do capítulo, nós temos aí o enredo, né? Enredo é o esqueleto da narrativa, é quem sustenta a narrativa, quem dá base para a narrativa se desenvolver. E ela se divide, e o enredo se divide em 3 partes. Primeiro, introdução, é quando o personagem e o lugar são apresentados e estão envolvidos em perfeita harmonia, tá? Personagem e lugar envolvidos num clima de harmonia, beleza? Depois, complicação ou conflito. Surge um problema nessa história que estava em harmonia na introdução, tá? E esse problema tem que ser resolvido rapidamente. Isso acontece no desenrolar dessa narrativa, né? Ou de qualquer narrativa que esteja sendo apresentada. Em seguida temos desfecho ou clímax, que é a parte mais dificultosa da história, em que os personagens principais, né, o personagem principal se arrisca para depois conseguir resgatar uma paz que foi apresentada no começo da história. Lembra que eu falei que na introdução eles estão envolvidos num clima de harmonia? E em seguida surge um conflito, né, uma complicação, e isso tem que ser resolvido rapidamente. E no desfecho dessa narrativa, ele busca essa harmonia que se apresentou lá no começo, como a gente está vendo aqui lá na introdução, tá? Depois, tempo. Qual é a definição de tempo? Tempo é aquilo que determina a duração relativa das coisas, que cria no ser humano uma ideia de presente, passado e futuro, né? E isso dentro de um período contínuo, e que os eventos, os acontecimentos vão aparecendo, né? Vão se sucedendo, tá? Necessariamente o tempo também se divide em 2 partes. Nós temos o tempo cronológico e o tempo psicológico. E eles seguem, o tempo cronológico segue a ordem do relógio, tá? Ele tem um tempo determinado para acontecer. É marcado por algumas palavras que são os advérbios de tempo, como por exemplo, ontem, uma semana depois, algum tempo depois, alguns dias, algumas semanas depois, tá? Como por exemplo, a gente tem, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir uma peça teatral, que ela tem o seu tempo marcado, e aí, diante de algumas falas, é que as cenas vão mudando de acordo com a presença do personagem naquele determinado espaço, tá? E o tempo psicológico, ele tem um desenrolar de acordo com a percepção de quem vive ou analisa essa narrativa, tá? E o personagem sempre aparece pensando, imaginando, sonhando, relembrando alguma coisa, tá? Como, por exemplo, uma década
pode passar em alguns minutos de acordo com a apresentação.